Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele momento que a gente para a vida corrida para falar de saúde. Hoje estou recebendo uma pessoa muito especial chamada Samir. Ele é especialista em mobilidade personal, tem uma carreira muito ampla, já trabalhou em vários lugares, né? Exatamente. Sempre com esse foco de levar saúde para as pessoas, que tem tudo a ver com Pausa Saudável. Então, muito obrigada, Samir, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, é sempre importante estar falando de saúde. Sim, e hoje eu vou deixar ele falar a história dele, porque ele tem uma trajetória, né, uma carreira com muitas idas e vindas em vários departamentos. Ele se encontrou hoje, e o foco dele maior são atletas de alta performance, mas não aquele atleta profissional, que medalhista e tal. Não, sou eu, você, que quer ter o maior rendimento em termos de saúde, de corpo, né? Perfeito. Poder utilizar isso na própria carreira, porque querendo ou não, nós somos um ser holístico e quando a gente está bem com o corpo, com a mente, a gente produz mais, a gente entrega mais, a gente tem mais resultados, né? Perfeito. Samir, conta quem é o Samir, por favor. Puxa vida. Samir é um homem casado, pai de 2 filhos, que é apaixonado pela educação física já há muitos anos, desde que praticava atividade física quando criança e adolescente. Depois acabou optando por fazer faculdade, né, naquela época, pós-colégio ali. Acabei cursando um ano de fisioterapia, mas eu percebi que ainda não era o que eu buscava. Então eu acabei buscando a educação física. Acho que como todo garoto dito de currículo normal na vida, assim, né, eu sou apaixonado por futebol, então eu já me imaginava dentro do mundo da bola, quando eu comecei a educação física. Hoje a gente acaba migrando, ou por necessidade, ou porque vai se encontrando de outras maneiras, né, dentro da educação física, dentro do curso que a gente escolhe. Então, eu sou apaixonado e um promotor da saúde. Eu tenho essa total consciência de que o educador físico é uma profissão da saúde, e então eu me considero um promotor da saúde. Antes de a gente começar a gravar, a gente estava falando aqui que existia uma ilusão no passado de que para você ganhar dinheiro você tinha que ser médico, engenheiro ou advogado. E isso mudou muito, né? Porque a gente sabe que se você faz algo com dedicação, né, com disciplina, com perseverança, você pode sim ter uma carreira de sucesso. E acredito muito nessa transformação do mercado da saúde na prevenção. Que o que é prevenção? É o nutricionista, é o educador físico, é o psicólogo, terapeuta. As pessoas estão buscando cada vez mais essa saúde antes de remediar. Então, a educação física é uma carreira muito promissora hoje, não é, Samir? Sim. Hoje você entrega, você falou para mim também antes da nossa entrevista, que hoje você entrega um atendimento de excelência. O que você faz para o teu cliente se sentir que não pode ir para outro profissional e tem que continuar contigo, assim, para poder treinar, chegar lá? Eu tenho algumas questões que são muito favoráveis. A categoria da educação física, ela durante um bom tempo ela não foi tão bem vista, né? Desculpa. Ela não foi tão bem vista. Então, acho que a pandemia, de uma maneira ou de outra, ela alavancou muito a nossa categoria, o educador físico. E como tu bem colocaste, né, ganhar dinheiro em determinada profissão, eu acho que vai muito de tu gostar do que tu faz e dedicação. Claro, estudo, atendimento. Então, tem alguns protocolos que eu desenvolvi para mim no meu dia a dia, conversando tanto com alunos, então tu faz um network, tu vai aprendendo, quanto o meu pai, quanto a minha esposa, então a gente vem conversando sobre alguns elementos. Então, o primeiro deles, eu estudo bastante, certo? Eu observo bastante. Para aprender com colegas, eu aprendo com a minha filha pequena, todo dia eu aprendo com meu filho mais velho, aprendo com outras pessoas, outros profissionais. E aí tu vai ganhando uma certa bagagem de vida. Mas coisas que eu tenho para mim. Falar da maneira adequada, evitar gírias, parece bobagem, mas não é. Uma boa apresentação, como vocês podem ver que eu estou uniformizado. Então, quando eu dei essa guinada, logo depois da pandemia, ou durante ali, eu mandei fazer uniforme para mim. Então, eu estou sempre com o cabelo cortado, barba feita, né? Falo uma verbalização boa, bacana, procuro manter um português correto, né? Chego no horário, eu não atraso. É raro atrasar. Se eu atraso 2 minutos, o aluno tá me ligando. Tá tudo bem contigo? Não é perguntando onde é que eu tô. É perguntando se eu estou bem. Então, olha a relação que a gente cria com isso. E eu entrego o resultado. Então, no meu case, eu tenho alguns alunos famosos, né? Dentre alguns jogadores de futebol,
comunicadores, né, bem conhecidos aqui para o Rio Grande do Sul, e empresários e outras pessoas, outros profissionais gabaritados e também capacitados nas suas áreas. Eu costumo dizer sempre, né, é uma construção diária, mas quem planta cebola não colhe batata. É verdade. Então tem que ser um plantio diário e tem que ter aquele carinho de regar para tu poder colher os frutos. Talvez seja por isso que você acaba tendo a fidelização do aluno, porque Sim. se você trabalha com pessoas públicas e empresários, eles estão acostumados com esse tipo de perfil de parceiro, digamos assim. E aí, querendo ou não, tu se torna um diferencial, porque convenhamos que todas as profissões hoje têm aqueles que são muito bons e aqueles que acabam atrapalhando, né, o profissional que tenta fazer o que é certo. Eu digo por mim que sou nutricionista e digo por mim que sou administradora. Às vezes uma nutricionista passa uma dieta meio padrãozão, ela acaba queimando a profissão porque a gente se dedica tanto a fazer uma nutrição de precisão, que aí o cliente diz assim, mas não tá bom não para fazer uma dieta aí que a blogueira mandou? Não tá. Então a mesma coisa acontece na área da educação física. E mesmo assim você consegue criar um grupo de clientes que tem a ver com você. A gente se identifica, né? Totalmente. Com o profissional. Mas, Sami, me conta, assim, que foi o tema principal hoje, né? O que deu título ao nosso podcast. Você falou para mim que você não é a educação física tradicional, você não é o personal tradicional, porque você se preocupa muito em observar o aluno, ver o que pode ser corrigido, e ali você traz para esse aluno uma mudança. E a pessoa dá um feedback. Nossa, melhorei da coluna, melhorei aqui do meu agachamento, estou me sentindo melhor. E às vezes a gente acha que só em fazer educação física, só em fazer atividade física ou musculação, que seja, já é o suficiente. Não, tem um jeito exato e certo que eu tenho que fazer, né? Qual foi esse gatilho que hoje te torna especialista? Olha, essa é uma baita de uma pergunta. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. E é sempre muito mais fácil no nosso cotidiano a gente criticar do que elogiar. Dentro do futebol a gente fala, né, na estrutura do futebol, que é sempre mais fácil destruir a jogada do que construir a jogada. De repente eu me peguei sendo muito crítico e fazendo observações que alguns colegas profissionais ou alunos colocaram assim, poxa, eu nunca tinha me dado conta disso. Como é que tu percebeu? E eu, meu Deus, o que eu vou responder agora? Eu não sei explicar, acabo tendo uma sensibilidade de observação, uma característica que é minha. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Então, na educação física, num exercício físico, eu não costumo dizer para o meu aluno que ele está fazendo um exercício errado. Ou eu digo que ele está fazendo errado quando há um risco de se machucar ou de ter uma lesão. Então, normalmente, eu paro e digo, parou, esse está errado por causa disso, disso, disso e disso. Eu explico. Eu costumo explicar tudo que eu faço com os meus alunos e os porquês. Porque eu gosto de saber o porquê das coisas que eu faço, para não parecer um papagaio de pirata que estou apenas replicando. Eu quero entender. Então, eu digo assim, os meus alunos sabem treinar. Vamos tirar férias. Ele vai com a família, passear e tem academia no hotel, no resort, na praia, não interessa. Ele sabe como não se machucar. Ele sabe como montar um treino padronizado, com padrão de movimento, que tem um começo, meio e fim, como ele começa, como ele executa o meio, como ele finaliza. Ele sabe. Ele vai voltar das férias e não vai dispensar a família, ele vai continuar porque ele gosta do atendimento, do detalhe, da execução, da conversa. A gente faz uma troca diária, eu aprendo muita coisa com os meus amigos. Eu tenho uma história muito interessante para contar, que um dos meus alunos mais longevos, assim, tá comigo há 15 anos. Então, quando eu conheci ele, eu tinha uma academia de musculação dentro de um colégio particular em Porto Alegre. E as filhas dele eram de outra escola, mas faziam patinação no colégio, numa escolinha terceirizada da escola. E era patinação de competição. E eu tive a oportunidade de começar a fazer a preparação física dessas meninas, para que elas não se machucassem, para que elas potencializassem a formação de atleta delas e começassem a se desenvolver melhor. Tanto é que eu tenho a filha dele foi uma quarta colocação no Sul-Americano, no Pan-Americano, se eu não me engano, tenho campeã brasileira, campeã gaúcha, inúmeras. E aí eu comentava com ele, poxa, o que tá te incomodando aí? Porque eu sei que ele era maratonista, né? Pô, minha panturrilha tá incomodando demais aqui. Ele disse, cara, a gente pode resolver. Não, já tenho meu personal e tal. Eu disse, beleza. E isso foi corriqueiro.
Pô, minha panturrilha incomodou de novo. Como é que foi o volume de corrida na semana? Foi tanto, tá incomodando, tá assim. Cara, vamos resolver. Não, eu tenho meu personal assim. Ok, não quero tirar lugar de ninguém, só que eu posso, esse ponto de prevenção, eu posso resolver. A gente ficou nesse namoro, acho que 1 mês mais ou menos. Até assim, cara, olha só, eu sei que tu tem teu personal, ele cuida do teu volume de corrida, eu tô me propondo a trabalhar contigo a prevenção dessas lesões. Tu ainda é um cara jovem, quem sabe eu vou te fazer uma proposta. A gente vai trabalhar 1 mês. Se no final desse mês eu não resolver o teu problema, a gente segue amigo e tá tudo bem. Mas, se eu resolver o teu problema, tu vira meu aluno. E se eu não resolver, não tem custo, né? A gente segue amigo e não tem custo. Mas se eu resolver o problema, tu me paga o mês e a gente faz parceria. O que tu acha? Tá. Passou. Deu uns 2 dias, ele me liga. Samir, olha só, tá me incomodando mesmo e eu já gastei muito com fisioterapia e eu não consigo resolver porque fisioterapia é poucas sessões e tal. A gente treinou no mês, no final do mês, eu explicando para ele algumas questões, treinamos bastante, a dor cessou. Então esse meu aluno é meu aluno há 15 anos. Ele treinou a maratona Conrad, na África do Sul, se não me engano, são 89 km. Meu Deus. Ele concluiu a maratona bem pra caramba e era um dos mais, com mais idade avançada dentro do grupo de corrida dele, do professor de corrida e tal, e ele concluiu. Então, eu dei treino pra ele de manhã. E é um cara que é pai de 2 filhas, é um cara que eu me espelho, que ele é mais velho do que eu, um cara que eu me aconselho, virou meu amigo. E a gente tá há 15 anos trabalhando junto. Essa história eu trago ela muito forte, assim. Né? Algumas das histórias tantas que eu tenho com os meus alunos. Tem alunos antigos, tem alunos mais recentes. Acho que o aluno mais recente que eu tenho tá treinando comigo há 1 mês, 1 mês e pouco, mas a maioria é 2 anos, 3 anos para mais. Essa fidelização, para mim, é o que é o teu diferencial, né? A gente conversou em outros momentos e sempre você traz essa coisa do pessoal estar contigo há muito tempo. E isso é bem diferencial mesmo, porque as pessoas acabam fazendo muitas experiências, assim, troca de nutricionista, troca de empresa, troca de fornecedor, sempre as pessoas estão trocando. Hoje o mundo está muito imediatista, a pessoa não quer algo constante, que é um erro, né? Porque já está provado que os grandes pessoas de sucesso, elas fazem a mesma coisa todos os dias, né? E aí, por que a gente trocar o que está dando certo, né? Mas eu queria saber de você, que é uma pergunta um pouco mais técnica, o que é um treinamento funcional? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz, e eu acho que pouco profissional talvez tenha a resposta na ponta da língua, ou talvez ele saiba na prática o que é e não consiga explanar. Treinamento funcional tem a ver com a tua funcionabilidade, ou seja, a habilidade de funcionar. E a habilidade, diferente da capacidade, a habilidade é treino. E vem com o que tu falaste antes, constância. Então, quanto mais eu treino, melhor eu executo. Funções articulares, funções físicas, funções fisiológicas que eu deixo de fazer no meu dia a dia, como caminhar, a função simples, eu vou perdendo, porque eu não venho treinando. Então, quanto menos eu treino, menor a capacidade de eu executar. Quanto mais eu treino, melhor a capacidade de eu executar. Então, exatamente tem a ver com a constância que tu acabaste de citar. Tem alunos que trazem para mim assim, o treino vai mudar? Assim, vai mudar por quê? Não, mas é que eu achei que... Não, só um pouquinho. Tu quer motivação? Eu posso motivar, posso bater palma pra ti, cantar, brincando com ele, né? Assim, treino é constância. Né? Vai ver se um desportista, um cara de altíssimo rendimento, pega os melhores do mundo em qualquer esporte, se não é repetição, 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 repetição. A gente teve a Olimpíada agora, tu pega todos que competiram ali, do medalhista de ouro ao último lugar, todos treinam de forma constante até a exaustão, até ficarem melhores do que eles já são. Então é a constância. Então agora eu vou falar uma bobagem. Então essa coisa da gente ter que treinar e trocar o treino a cada 2, 3 meses na musculação, não é necessário ou depende do exercício, da execução, do objetivo, nananã? Porque é bem comum a gente ter que trocar. É como se fosse uma regra, que nem o teu aluno falou, entendeu? Não vai trocar? Acha até estranho, né? Então, vai variar. Por quê? Porque a maioria do aluno que treina contigo, ele não é atleta. Atleta varia
pouco. Ele dá estímulos diferentes, mas varia pouco. Se a gente pegar, por exemplo, na musculação fisiculturista, ele não varia tanto. Ele tem treino A, B, C, D e ele repete até chegar com o físico que ele deseja. Ponto. Para competir e tudo mais. Eu estou falando de um atleta. O aluno, a maior parte da troca do exercício, tá, tem algumas variáveis, né? Além da motivação, para não ser repetitivo, Sim. Porque todo dia tu acorda, todo dia tu escova o dente, todo dia tu vai trabalhar, eu quero mudar um pouco, né? Ok, tá tudo certo. Mas o estímulo vai variar porque eu tenho uma gama maior. Tu caminha todo dia, tu acorda todo dia. Agora, nem sempre o aluno treina todo dia, ele treina 2 vezes por semana. Aí eu dou uma gama maior de variações, mas a cada 2, 3 meses eu vou variando conforme a necessidade, o objetivo. E a maioria dos alunos chega para o professor e ele diz, eu quero isso. Na verdade, ele nem sabe o que ele quer. Então, eu vou descobrindo o perfil do meu aluno, o que ele gosta, o que ele não gosta, tento incrementar no treino, porque o treino também é para ser divertido, mas quando há uma necessidade de repetir, eu sempre explico os porquês. E o aluno depois começa a ver resultado e começa assim, não, tu tinha razão. E ele acaba se sentindo seguro treinando. E eu gosto de passar segurança. Acho que segurança e confiança. Confiança é a base de qualquer relação. Então, se o aluno confia em mim, eu tenho carta branca. Ele, assim, manda ver que eu confio em ti. A base de qualquer relação, de negócio, de amizade, amorosa, de trabalho, confiança. Tu perdeu a confiança, acabou a relação. Os ambientes que você treina são academias de musculação ou isso depende do aluno e depende da modalidade? Como é que você... Tem alguém que faz, por exemplo, calistenia, que treina com você só com o peso do corpo, com poucos equipamentos? Muito. Outra pergunta extremamente pertinente. Mas é importante a gente lembrar que musculação, treinamento funcional, exercícios calistênicos, trabalhos de mobilidade, flexibilidade são ferramentas. Vou trocar a roda do meu carro. Eu vou usar uma chave de roda. Não vou usar uma chave de fenda. Mas não significa que a chave de fenda é ruim. Ela Sim. É maravilhosa, mas para parafuso, fenda. Certo? Então eu tenho que usar a ferramenta adequada no processo adequado. Bom, no tipo de exercício que eu pratico com os meus alunos, a carga acaba sendo o último elemento. Então eu trabalho, o aquecimento é com mobilidade. Por que mobilidade? Porque eu tenho funções móveis nas minhas articulações. Pensa no teu cotidiano, eu gosto de pensar nisso. Você levantou, você vai levantar já girando o tronco para fora da cama. Opa, já tem mobilidade. Já começou com mobilidade. Você pensa, levantei, botei a roupa, vou puxar a perna para cima. Poxa, eu tenho que ter mobilidade no meu quadril. Olha o simples. Tu nem saiu da cama ainda, eu já estou te dizendo que tu já está usando mobilidade. Vamos mais além, entrei no carro, já entro de lado. Eu vou auxiliar meu filho, minha filha pequena atrás, eu já vou virar o tronco para trás, já tem mobilidade. Eu preciso me agachar para pegar alguma coisa, já tem mobilidade. E as nossas articulações, se eu te colocar de lado, né, as articulações elas são perfeitas. Cada articulação tem uma função, ou ela é de mobilidade, ou ela é de estabilidade. Então se eu começar ali no tornozelo é de mobilidade. Joelho é de estabilidade. Quadril de mobilidade, lombar de estabilidade, assim sucessivamente. Alternando? Alternando. Cada articulação tem uma função, ou ela é de mobilidade ou ela é de estabilidade. Por exemplo, se o meu tornozelo não tem uma mobilidade suficiente, eu não consigo fazer um agachamento decente. Eu tenho que botar um taquinho atrás do meu calcanhar. Isso acontece muito. Não como regra 100%, mas muitas mulheres, estou falando de um padrão geral, vão perdendo a mobilidade do tornozelo pelo uso excessivo do salto. Meu pé está sempre em ponta de pé, eu não tenho por que fazer uma dorsiflexão de agachamento. Mesmo quando ela agacha no chão para juntar alguma coisa, se for em horário comercial, ela está de salto, ela não vai agachar com o calcanhar no chão. Outra questão importante dentro do treino. Os meus treinos, os meus alunos acabam se destacando normalmente, quando a academia permite, normalmente são academias do condomínio, então elas permitem eles treinarem descalços. Por que descalço? Para eu ter a questão sensorial do meu pé, para eu ativar o meu arco plantar, que é, né, na sola do pé. Ali a gente tem o foot core, já ouviu falar no core. Sim. O core o pessoal entende que é só abdômen. Não, o core é 3D.
É toda a minha parede abdominal, com toda a categoria da musculatura, meu assoalho pélvico, meu diafragma, meu quadrado lombar, com alguns músculos acessórios. Glúteo, paravertebrais e por aí vai, mas isso são acessórios, o core é isso. Eu tenho o foot core, que é a musculatura do pé, que estabiliza a minha articulação do tornozelo, que é de mobilidade. E eu tenho o hand core, que é a minha musculatura da mão, onde eu faço as pegadas. Só que no teu dia a dia, a gente pega muito mais coisas, então o sensorial da mão é muito superior ao sensorial do pé. Então os meus alunos destacam por a gente treinar descalço. E é engraçado que quando tu percebe, vai fazendo um pouco de escola sobre isso. Ah, as academias maiores, não pode treinar descalço porque corre risco de cair um peso no pé. Não, beleza. Eu entendo, mas se ele cair com o teu pé dentro de um tênis, ele também vai te machucar. Menos, mas vai. É só o cara prestar atenção no ser boca aberta, né? Então, ideal. Então, em algumas academias, eu já peço para trocar o tênis. Tênis tipo running, o nome mesmo já diz, running, correr, né? Tênis de corrida é para corrida. Se eu fizer uma passada, um búlgaro, um afundo num tênis running, tu pode ver, a pessoa ela começa a ficar instável. Sim. Eu digo, usa tênis de plataforma rígida. O que é um tênis de plataforma rígida? Tênis estilo CrossFit, vou falar aqui de tênis para a pessoa ter uma referência com o marco, mas não estou fazendo propaganda de marca, né? Tipo Vans, um All-Star, tá? Se o cara, nós temos que falar baixo, se o cara quisesse treinar de que chute, não dava porque tênis de skate, gente, aquele retão assim embaixo, né? Isso. Eu gosto do tênis com a sola bem fininha para esse tipo de treino, já que eu não posso treinar descalço, para eu ter mais sensibilidade. Aí eu vou ter mais estabilidade do meu exercício. E tem gente hoje, inclusive, postando vídeo no Instagram, fazendo agachamento, né? Assim, faz sentido o agachamento para poder, né, sentir mais, né? Ele me dá estabilidade, basicamente. Quando a gente faz o agachamento... Mas no caso, descalço. Descalço ou de tênis plataforma rígida. Certo. Tá. Quando eu uso um tênis tipo running, que eu te comentei que a sola é mais alta e muito macia, causa uma instabilidade no meu tornozelo, sim, no meu joelho, no meu quadril, se for um agachamento mais profundo, e aí eu não fico estável. Se eu não fico estável, eu não tenho segurança. Quando eu gero instabilidade, o meu corpo automaticamente, de tão perfeito que vai começar a recrutar fibras ou entrar em ângulos que favoreçam, que busquem a minha estabilidade. E se eu estiver levantando uma carga alta, que naquele momento ou esteja inadequada para mim, ou uma carga elevada mesmo, eu posso me machucar. E quando eu estou fazendo, por exemplo, voltando para o agachamento, né, há uma preocupação muito grande com o joelho, que você acabou de falar, que é estabilidade. Mas o exercício, ele é um conjunto, né? A estabilidade junto com a mobilidade, ali tudo, né, bem complexo. A gente, então, vê muita gente fazendo errado o exercício. Isso é um problema, né, Samir? Nas academias. Isso. E você está falando agora com tanta propriedade que desperta, né? Nossa, será que todo mundo tem esse nível de aprofundamento, né? E eu digo porque eu já me lesionei. Meu marido já se lesionou, né? Fazendo exercício na academia. E o personal estava ali do lado, entendeu? E a gente ainda se machuca, né? Nesse caso do personal estando do lado, com certeza podem ter mais de uma variante. Ou o profissional não teve o cuidado devido, ou de tanto você insistir que você tem o seu jeito de fazer e o cara cansou, ele deveria igual insistir, mas ele cansou. Sim. Fulano faz do jeito que ele quer, eu não tenho mais como, eu já cansei, senão vou acabar brigando, inclusive até perdendo o aluno, eu preciso da grana, eu preciso do aluno. Pode acontecer, né? Ou pode acontecer, no caso, um acidente naquele momento, porque a carga estava inadequada, eu busquei um ângulo. O agachamento é um exercício muito bom, na verdade, um dos mais importantes serem feitos, mas da maneira adequada. Então, quando você vai fazer um agachamento, o pessoal às vezes quer botar a carga além da conta. Então, a carga, como eu te falei, é o último elemento que eu uso. Eu busco primeiro a excelência do movimento, a escolha do exercício, a escolha da amplitude, ajustar a amplitude, afastamento de perna e tudo mais, o uso do material, se vai ser a gaiola, se vai ser a barra, se vai ser um kettlebell, se vai ser um halter, um dumbbell, não importa. O calçado adequado, o último elemento é a carga. Bom, aí você vai para o agachamento. Todo mundo quer estabilidade, sabe que tem que ter para sentir confortável. E está usando um tênis running. Primeira coisa que a pessoa faz, afasta bem a perna. Ok, em pé, joelho estendido, perna afastada, estou super estável.
Mas quando ele começa a agachar, meu joelho causa uma flexão e eu preciso fazer uma rotação externa no meu quadril. Aí a gente vai entrar nas variações anatômicas que eu já falo sobre isso. Quando eu agacho em determinado ângulo, a minha rotação não acontece porque meu pé está muito afastado e meu adutor está encurtado, eu não consigo apontar os joelhos para fora para acionar um glúteo para me proteger a lombar. O que eu deveria fazer? Aproximar um pouco mais o pé levemente rotado para fora, entre 30 e 45 graus, depende do quadril de cada um, da mobilidade do quadril de cada um, da variação anatômica do quadril de cada um, ou seja, da capacidade. Esta capacidade não é treinável. Eu posso melhorar até um certo ponto. Aí vem a diferença da capacidade e habilidade, né? Eu tenho uma capacidade X de rotação no meu quadril. Eu posso melhorar um tantinho, depois dali eu não tenho mais essa capacidade. E aí eu não perco o quadril quando eu faço o agachamento. O que vem a ser a variação anatômica. Somos iguais anatomicamente, dispensando o gênero masculino e feminino. Só que temos algumas variações. Uma profundidade maior no acetábulo, que é onde encaixa a cabeça do fêmur, isso pode limitar a minha rotação, maior ou menor, né? Acontece muito mais em mulheres do que homens a extensão do cotovelo, e o cotovelo hiperestende mais por uma questão ou do olecrano, que é o cotovelo em si, a pontinha, ou da fossa, onde ele se acumula ali atrás, ser mais profundo, então eu hiperestendo mais, mas é esse tipo de variação, como nossas digitais, lobo da orelha, íris do olho, são variações anatômicas. Tudo isso que eu falei, tu tens. Ontem estava na academia dizendo que ela não consegue fazer agachamento do jeito que eu faço, porque ela tem um fêmur, aliás, ela tem uma coxa maior. Não sei se é o fêmur, mas a coxa maior. Mais e comprida. aí ela disse, não, vou fazer aqui um pouquinho mais assim, assado. E aí ela deu o jeitinho dela para as costas dela não ficar muito, né, errada, assim, né? Porque tem um ângulo. Então, eu, né, não tenho conhecimento suficiente para dizer se ela estava fazendo certo ou errado, mas ela disse que do jeito que eu estava fazendo, ela não conseguia fazer. E é exatamente o que você está falando, né? Depende Isso. muito do indivíduo, né? Daquela Muito. pessoa. Mas nesse caso especificamente dela, que tem uma perna mais encurtada com a outra, se fosse minha aluna, por exemplo, eu não daria um agachamento para ela, porque agachamento é exercício simétrico. Eu faria exercícios unilaterais. Não é que uma perna seja menor que a outra, é que eu não entendi, mas é como se a perna dela fosse muito comprida para ela fazer no movimento que eu tava fazendo. Mas as duas são iguais. São iguais. Ah, tá, achei que uma era mais... Tá, beleza, Só ok. que ela não conseguia encaixar o quadril do jeito que eu tava encaixando. Isso, aí, entendeu? Isso, com certeza. Aí vem a biomecânica e a gente fazer uma execução, né? A gente vai chegar no limite dela. A gente é diferente. Sim. A gente é diferente. Às vezes um exercício dá para uma pessoa, para outra não. Ela né? pode fazer o agachamento. Talvez ela não chegue no mesmo ângulo que tu, mas ela pode fazer e deve fazer. Mas ela tem que fazer com um profissional capacitado para fazer essa avaliação e para chegar no melhor ângulo possível que ela possa fazer. E junto a isso usar outros elementos, talvez passadas unilaterais para complementar este agachamento, porque ela não chega no ângulo X. E com uma perna de cada vez eu chego no ângulo X. E aí tem a ignorância de achar que o exercício não é para ela, né? Porque não tem um profissional explicando que é possível se ela fizer alguns ajustes. Adaptação. O educador físico, ele está sempre se adaptando, porque todo dia o aluno tem alguma coisa diferente, ou ele quer alguma coisa diferente, ou ele pensa alguma coisa diferente, ou ele quer experimentar alguma coisa diferente. Então, tu tem que adaptar, incluindo o treino, para ele se sentir contemplado, porque o personal é um autônomo que se vende todos. Tu quer melhor vendedor que o personal trainer? Não existe. Não existe. Eu duvido. Porque tu tá todo dia tem que te vender. Como é que eu vou fazer para não perder aquele aluno no final do mês? Como é que eu vou fazer para ele não me largar no final do ano? Ou vai treinar comigo 3 meses, vai parar por qualquer motivo. Todo dia tu te vende. Todo dia. Isso é uma espécie de empreendedorismo, né? Muito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da mobilidade, porque você falou rapidamente que o teu aluno, ele se aquece fazendo mobilidade. Mas a gente sabe que o aquecimento é alongamento. Qual é a diferença? Então, vamos lá. Ótima pergunta. Com a tecnologia chegando, os estudos avançados em todos os âmbitos, tá? A gente tem algumas coisas que vão caindo por terra. Por exemplo, se eu te perguntar assim, qual é o melhor exercício para emagrecer? O que tu vai me responder?
Aeróbico. É isso que todo mundo pensa, mas não é. Sim, eu faço musculação e eu emagreço fazendo musculação. Esse é o detalhe. Treino de força, porque eu tenho que entrar em certas rotas metabólicas. Então, a tua pergunta foi muito pertinente. O alongamento. As pessoas não sabem alongar. O nosso corpo ele é tão perfeito que as pessoas entendem que eu tenho que alongar no meu limite e sentir aquela dorzinha que tá puxando atrás. Aí, tá bom, o cara vai lá, mete a toalha no pé, ou chega com o pé e puxa, e fica lá. 30, 1 minuto. Só que o nosso corpo é tão perfeito, que o teu corpo, se tivesse um cérebro só para ele, separado do teu, ele diz assim, filho da mãe, tá querendo me rasgar? Bah, eu vou me segurar tudo que dá. Então, em vez de tu alongar, que o teu intuito é relaxar a musculatura ou prepará-la, tu tá fazendo um cabo de guerra. O teu corpo tá contraindo, tu pode inclusive causar micro-rupturas nas fibras, tu tá causando micro-rupturas nas fibras, tu pode inclusive estar lesionando tua musculatura, e tu não tá preparando. Se eu me alongo, tu falaste que o alongamento é para aquecer. Uhum. Vamos lá. É inverno. Eu tô frio, tô gelado. Como é que eu me aqueço? Me movimentando. Concorda comigo? Sim, é tanto que no inverno eu vou pra esteira. Beleza. Tá tudo certo. No verão, não. Tá tudo certo. Por que tu vai pra esteira se aquecer? Olha só a lógica do que eu vou dizer fisiologicamente, bem simples e didático. Eu aumento minha frequência cardíaca, eu aumento meu fluxo sanguíneo dentro do meu corpo. O sangue é quente, porque somos mamíferos, né? Isso. Então, o sangue é quente, ele passa com maior frequência no meu corpo, circulando, e ele começa a aquecer meu corpo. Simples. Curto e grosso e simples. Tá. Só que eu caminhei. Eu aqueci o meu corpo. Tá bom, e as minhas articulações que precisam de lubrificante, eu faço como? Aí eu fui pra esteira, aqueci, caminhei, corri um pouquinho lá, deu 15 minutos, estou aquecido. Vou fazer um exercício, senti a musculatura. Puxa, e agora? Meu corpo não está preparado. Eu tenho que aquecer o meu corpo, aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a frequência arterial, porque se eu fizer um esforço muito rápido, a frequência sobe. Como defesa orgânica, ela cai. Há uma reação vasovagal. Fico tonto e caio duro na academia, dá um teto. Então eu tenho que aquecer todo o meu corpo. Eu tenho que aumentar o fluxo sanguíneo, eu tenho que aquecer as minhas articulações com a mobilidade, então eu começo a fazer certos movimentos articulares para aquecer o corpo, para melhorar a produção de líquido sinovial, que é o meu lubrificante natural, para o meu movimento, entender que o braço alongou, voltou, e com isso eu vou aumentando a amplitude, alongou um pouco mais, eu estou pronto, eu posso fazer uma elevação de braço, por exemplo, com amplitude total, estou preparado. Eu preparei meu corpo para isso. E as pessoas muitas vezes não respeitam, e acontecem as lesões, as contraturas, rupturas de fibra, né? E aí o meu corpo não está preparado. E não só isso, as pessoas também não se dão conta que não preparam o cérebro. Porque é um processo cognitivo, neural. Eu tenho neurônio motor, eu tenho neurônio sensitivo, eu tenho que entender. Eu, por exemplo, não gosto de treinar com fone de ouvido num volume alto ou com uma música, ou ouvindo um podcast, por exemplo. Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Pode parecer bobo o que eu estou falando, mas não é. Um corredor, um maratonista que está treinando um volume que ele está chegando no limite dele, muitas vezes, alguns fazem uso do fone de ouvido com uma música, num beat, né, num batimento X, para melhorar o pace dele, a passada, a corrida. Pode me estimular, mas pode me atrapalhar. E as pessoas não sabem o que estimula e melhora e o que atrapalha. Eu vou treinar musculação, exercício calistênico ouvindo um podcast? Não. Ou eu presto atenção no que eu estou ouvindo no podcast, ou eu presto atenção no meu corpo. Em algum momento vai dar problema. Essa semana eu vi um videozinho, um rapaz falando que tente... Aí, obviamente, o tema era ficar em tédio, né? Mas era treine sem ouvir música. Vá ouvir a música só da academia, entendeu? É difícil hoje em dia, tá todo mundo de fone no ouvido. Até pra você perguntar se a pessoa quer revezar, tem que bater, porque a pessoa não escuta, né? Porque tá ouvindo alguma música. E sim, você se concentra mais, e isso eu acho que isso é bem óbvio. Não precisa nem alguém ir atrás para entender. Se você tiver ali concentrado no exercício, sem ouvir alguma coisa que, né, atrapalhe,
você executa melhor, né? Você até faz mais rápido o treino, porque você vai estar ali concentrado até no tempo, né? De descanso, tudo, né? Eu errava muito, assim, a contagem, quando eu estava ouvindo música, porque eu me distraio muito facilmente. E sua carreira, ela foi muito diversificada. Fala um pouquinho dessa história que você tem com o futebol, até em grandes clubes aqui do Rio Grande do Sul. Então, como eu comentei antes, eu até hoje sou apaixonado por futebol, mas eu gosto de ver futebol sozinho em casa. Né? Eu não costumo ir ver com amigos, e não vou. Eu gosto de analisar porque a minha visão não é melhor ou pior, eu vejo diferente. Eu gosto de fazer algumas análises táticas, técnicas, algumas trocas de jogadores que o treinador fez sem vergonha, trocou, não era aqui, era ali. Entendeu? Mas enfim, não sou o treinador, né? Bom, eu joguei futsal um tempo na época da escola e sempre fui apaixonado pela bola. E a primeira oportunidade de estágio que eu tive foi num clube de futebol em Porto Alegre, um grande clube, né? Um da dupla Grenal. E eu fiquei lá por quase 9 anos. Então eu passei pelo futsal, depois fiquei 2 anos e pouquinho no futsal, campeão estadual invicto, campeão liga. Nossa, foi um ano perfeito, assim. Depois fui para o departamento médico da base. Então, o que é o departamento médico da base e o educador físico, o que faz nele? O jogador da categoria acaba se machucando, passa por avaliação médica, depois vai para o fisioterapeuta passa para o educador físico do DM, departamento médico. Então, era a minha função nessa. E eu faço a volta a transição de volta dele para dentro da categoria. Eu entrego de volta para o treinador e preparador físico. Fulano de tal está apto a voltar, tá? Então, eu fazia esta função. Concomitante a isso, eu trabalhei um período no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que foi uma baita experiência. Uma baita experiência assim, de vida, de entendimento do ser humano, de entender certas doenças mentais. Acho super importante para a gente entender o psicológico também, das pessoas ditas bem psicologicamente, né? Depois trabalhei no Instituto de Cardiologia durante um tempo também, na sala de ergometria, nos testes ergométricos, fazendo algumas avaliações. Nossa, passei por tanta coisa. Fui para outro clube de futebol, depois abri minha própria academia, que foi uma experiência muito interessante. Não ganhei dinheiro, mas foi interessante de vida, de talvez hoje eu ser o vendedor que eu sou hoje de mim mesmo, né? O lidar com o público, o prestar atenção, era basicamente mais a musculação. Eu fiquei 10 anos com essa academia, mas eu percebi que eu não estava feliz. E aí, depois de um tempo, eu quase desisti da educação física. Eu cheguei a dar um tempo, assim, por alguns meses. E aí, quando eu me reencontro, eu me reciclo e vou pro treinamento funcional. E me reencontro lá com o meu eu, vamos dizer assim, né? Com a minha essência de trabalhar mais profundamente com o meu cliente, com o meu aluno. E começo a entender que eu sou uma ferramenta importante, eu sou um promotor da saúde, e começo a migrar do treino de musculação, que era um treino mais estético, e repetindo, a musculação não é uma ferramenta ruim, ela é muito boa, só que hoje eu trabalho muito mais com treinamento funcional, que tem a ver com a habilidade de funcionar. Uhum. Né? Então, meu cliente hoje, ele busca alta performance, como tu citaste também ali no começo, em tudo que ele faz. Ele é um empresário renomado, um empresário de sucesso. Ele busca estar bem com a família dele, ele busca estar bem com o trabalho dele e ele busca estar bem com o físico dele. E eles praticam outras atividades, jiu-jitsu, surf, o futebol do final de semana. E o que eles querem? Poder praticar essas atividades que dão prazer para ele, de forma... O beach tennis está em alta, né? Sim. De forma que ele não se machuque, que ele possa continuar praticando. Então, a estética, ela vem junto, mas ela não é o carro-chefe. Tem tudo a ver com a nutrição funcional, né? Perfeito. Minha pós-graduação em nutrição funcional, ela me revelou isso, porque você está na faculdade, 90% da turma quer trabalhar com nutrição esportiva. Por quê? Porque a pessoa tem já o shape perfeito, mas ela quer tirar 1% de gordura do braço, 1%. E aí, todo mundo acha que isso é mais rentável, né? Enfim, rentável no sentido de trazer mais retorno financeiro para o nutricionista. Só que existe uma área gigantesca de estudo hoje, que é a alimentação que me previne doenças, a alimentação que
que ajuda na recuperação do câncer, enfim, que a gente chama de dietoterapia. E aí tem muito a ver com o treinamento funcional, porque esse paciente emagrece 1 quilo, ele vibra. Então, isso me dá muito mais satisfação como profissional da área da saúde, assim como nutricionista, do que se eu tivesse que melhorar 1% do percentual de gordura do paciente, Sim. Entende? E eu queria te perguntar, assim, hoje as pessoas, elas estão praticando esportes mais competitivos, então você vê corridas de rua, essa semana passada teve ali na frente do Barra Shopping. Esse público é muito comum e eles são muito exigentes consigo mesmo, porque não é o atleta profissional, mas não é a pessoa comum, ela quer se superar cada vez mais, e aí ela participa desses campeonatos do beach tennis que você falou, né? Ali, eu moro perto da ABB, a gente estava falando sobre o clube, e lá tem muitas essas competições, né? Teve agora a competição de vôlei de areia, e você vê que são pessoas comuns treinando, mas elas ali estão naquela garra. É o teu cliente? Você acha que esse cliente ele deveria procurar um treinamento funcional para ele poder se desempenhar melhor? Porque alguns fazem mais por lazer, né? E aí, essa linha tênue, como é que você vê? Na verdade, o cliente para o treinamento funcional é todo mundo. Todo mundo, né? O idoso precisa de um treinamento funcional, porque ele vai perdendo as funções dele. A criança menor, ela precisa de um treinamento funcional, porque ela tem que manter as funções dela. Então, tô nos extremos, né? A criança é o idoso. No meio do caminho, tu tem o trabalhador, que ele usa como hobby as competições, porque todo mundo quer ganhar na vida. Eu sou contra aquela fase, o importante é participar. Eu tenho uma rixa muito grande em casa, às vezes, de discutir sobre isso. Nossa, né? O pessoal briga porque tá perdendo, é muito engraçado. Não só isso. Mas é ótimo, a frase que a gente usa, que a gente ouve a vida inteira, fica tranquilo, o importante é participar. Negativo. Concordo com você. Pra mim, que eu sou competitivo, pra mim o importante é ganhar. Mas, mais importante que ganhar, e aí vem a frase, depois eu vou falar a respeito aqui que tá do meu lado, que cita muitas vezes. Ganhar é muito importante, mas saber perder é mais importante. Agora, o processo é importante. O importante é competir. Não, quando eu falo em competição, tu tá falando de um vitorioso e de perdedor. Ponto. Então, o importante é ganhar. É importante praticar. Sim. Importante é praticar, não é competir. Né? Então, sim, essa pessoa que busca a competição também para vencer na vida, porque, como a gente comentou antes, tudo é treino, tudo que se treina, se executa. Ela sendo campeã, ou buscando ser campeã, seja na categoria de hobby que ela escolha, ela também busca ser uma vencedora na questão profissional e familiar. Para mim são os 3 pilares, né? Isso. Família, trabalho e saúde. Mente sã, corpo são. A gente começou falando sobre isso, é super importante. Equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Até amor demais desequilibra. Então, assim, equilíbrio. Ou a busca por ele. Né? Então, sim, esse profissional liberal, enfim, funcionário de uma empresa e tal, ele busca o atendimento, o treinamento funcional para melhorar a performance dele lá. Assim como ele busca a nutricionista para melhorar a performance dele lá. Assim como, eventualmente, ele busca uma terapia familiar para melhorar a performance dele familiar. Então, essa pessoa está sempre buscando melhorar e evoluir. Por isso que acabam sendo pessoas, na sua maioria, bem-sucedidas. Sucesso, para mim, pode ser uma coisa, para ti é outra. Mas sucesso, acho que para todo mundo significa o quê? Eu estar bem comigo mesmo em todos os meus âmbitos do meu tripé. Sim, a saúde, ela eu costumo dizer que ela é um conjunto de fatores. Sim. Às vezes a gente se preocupa muito só com o corpo e esquece o familiar, ou só com a mente e esquece o corpo, não adianta, né? Eu sou tão, assim, observadora de mim mesma, que, engraçado, né? Às vezes eu tô comendo bem certinho, e eu tô fazendo atividade física super regrada, não falho nunca, todos os dias, mas eu tô estressada. Eu sinto dor no joelho, gente. É impressionante como o emocional afeta, né? E o contrário também acontece. Eu tô super bem da cabeça, aí eu deixo de treinar, dói do mesmo jeito. Então, tem que estar tudo em harmonia. Com certeza. E aí eu queria te perguntar, a importância de eu me conhecer, né? De entender o meu corpo. Isso é um privilégio para quem consegue, né? Sim. Entender o seu corpo é um privilégio para quem consegue.
e entender os seus limites e buscar de forma equilibrada superar os limites. Isso tem a ver com performance. Saúde mental também. Tudo. Buscar os meus limites. E os profissionais que rodeiam essa pessoa deveriam, no meu entendimento, trabalhar de maneira multi e interdisciplinar. Então, quando o aluno vem assim, poxa, estou com o aluno agora que está com uma lesão no ombro. É um cara que a gente está trabalhando vai fechar 2 anos, ou fechou 2 anos agora. De novo, observação. Ele vinha fazendo exercícios para ombro na academia desse condomínio que eu atendo, um dos. E eu comentei, opa, tudo bom? Meu nome é Samir, prazer. Posso te ajudar? Posso te dar uma sugestão? Eu disse, claro. Olha, determinado exercício eu vi que tu, pelo que eu tô te observando, tu joga tênis, né? Assim, joga, como é que você viu? Exercício X, o tênis sujo de saibro, observações peculiares. E o exercício tal que você estava fazendo, assim, não é adequado pelo ângulo, pela rotação. Eu faria uma sugestão assim. Pô, legal, obrigado. Não, tranquilo, desculpa te atrapalhar, mas beleza. Dei as costas e saí. Passado um tempo, ele conversa comigo de novo, fiz aquele exercício e tal, pô, realmente, passou minha dor. Ele disse, não, eu sou especialista assim, em resolver problemas, eu brinquei com ele, né? Ele disse, não, gostei e tal, vai me contou um pouco da história dele, assim, quer experimentar um treino? Não tem custo nenhum. Se você gostar e achar pertinente, a gente faz negócio. Se tu não gostar, a gente segue amigo. Não, gostei da ideia. Não, pode ser, marcamos e fizemos. Quase 2 anos de treino. E agora ele tá com essa lesãozinha no ombro, que já vem corriqueira, porque ele joga muito tênis. E aí ele comentou comigo. Fui na minha fisioterapeuta. Ela gostaria de conversar contigo. Tudo bem pra ti? Eu disse, excelente. Pode passar meu telefone. Eu tomei a liberdade, eu passei, mas eu não sabia. Pode passar, não tem problema nenhum. Ela me ligou, a gente conversou, disse, Samir, eu penso exatamente assim. Foi no médico dele ontem. Eu disse, vai no médico para ver se vai ter que ter cirurgia ou não, porque tem um desgaste grande ali. Me dá um feedback. Falei com o médico, ele pediu para esperar um pouco mais, comentou que o trabalho que você vem fazendo está muito bom, que é isso aí, é fisioterapeuta também, e gostaria também de conversar contigo. Já passou meu telefone? Já. Beleza, eu tô esperando me ligar, tá tudo certo. Foi ontem, não me ligou. Talvez mande uma mensagem entre hoje e amanhã. Então, para mim tá tudo tranquilo. Eu acho maravilhoso, porque o foco não sou eu, não é o meu trabalho. O foco é o cliente, é o aluno. Eu sou um promotor da saúde, sou uma das ferramentas, tantas que ele pode usar. Eu vou brigar contra a ferramenta? Por quê? Ao contrário, eu posso ganhar outro cliente vindo daquela ferramenta. Por que não? Sim. Indicação, network. Você vai indicar quem à sua volta? Quem você tem confiança. A gente acha que hoje as redes sociais é o único meio para a gente conseguir novos clientes, né? Mas o bom e velho boca a boca ainda é o melhor. Os meus clientes, todos, ou fui eu que garimpei, ou veio de indicação. Alguém indicou. Eu não tenho mais agenda em horário de rush. As minhas manhãs todas estão tomadas. Eu não tenho mais. Das 6 da manhã a 1 da tarde, eu não tenho mais agenda. Final de dia, não tenho mais agenda. E o aluno, ele treina com você todos os dias ou alguns dias na semana? Eu tenho Qual aluno... é a quantidade mínima ideal, assim? Não tem quantidade mínima. Tá? Se ele tiver assim, disponibilidade, né? A minha disponibilidade e o meu investimento é tanto. O que tu indica? Olha, o mínimo para eu ter um resultado, já que você pratica outras atividades, 2 vezes por semana seria um mínimo. A gente conversando aí no que você pode fazer extra, eu deixo um tema de casa, é o mínimo. O ideal, treinar todo dia. Todos os dias. O mínimo ideal, de 3 a 4 vezes por semana. O mínimo ideal. O mínimo para ter um mínimo de resultado, 2 vezes. Já tem, eu só consigo treinar uma vez. Cara, a gente até pode treinar, vou te dar um tema de casa. Treinei 2, 3 meses, a gente acabou não conseguindo resultado, eu mesmo encerrei porque me tranco o horário. Não, e não tá focado. E não tá conseguindo fazer o que precisa, né? E aí isso também acabou que culminou que eu acabei abrindo a consultoria agora há pouco tempo. Então isso é novidade também dentro da minha área. Eu achei que eu não ia dar conta. Então, além dos treinos presenciais, os online, ainda abri um outro braço que é a consultoria,
né, que o pessoal está buscando, e faz 2 semanas que eu abri, tô com quase 20 alunos ali, buscando o atendimento que eu faço na consultoria, que não é o personal, mas os exercícios que eu montei são vídeos de eu mesmo treinando, então a pessoa não vai ganhar GIF, ela vai ganhar um vídeo do professor treinando da maneira adequada, com o movimento correto, e a narração minha também, falando, ó, o pé aqui, o joelho ali, cuida isso, cuida. É quase uma consultoria mais que personalizada. Então isso também está na rua agora, e o pessoal tem aderido bastante. E Samir, vamos agora imaginar a dor de quem está assistindo. Eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na coluna, eu tenho uma dor na minha cervical. O que tu tem feito é para esse público, para ele poder melhorar essa dor? Porque às vezes a gente acha que ter um personal é para eu treinar e não, né? Às vezes é resolver uma coisa que está incomodando. Com certeza. Eu mesmo tenho cirurgia de joelho, né? De LCA. Então eu fiz a fisioterapia durante 1 mês, pós-operatório, a gente chama de PO, né? E depois eu mesmo tratei do meu joelho, porque eu tenho experiência com isso, da bola, e eu sei os meus limites de dor, e a recuperação dói. Se eu quero chegar a ter a função total do meu joelho, dói. Não vou mentir, tá? Hoje eu tenho extensão total, flexão total. Quando eu mostro para alguém que conhece outras pessoas que operaram, dizem, tu operaste esse joelho? Sim. Mas não parece. Só pela cicatriz, porque a função tá toda. Sim, né? Dores nas costas, dores nos ombros, tudo mais. As outras questões articulares, vamos deixar a coluna para o segundo plano que eu já falo sobre ela, né? Eu sempre pergunto o que aconteceu, o que tem, como é que funciona, tem laudo médico de imagem, me traz o laudo. Eu não sei ver a imagem, mas o laudo eu sei interpretar. Então a gente vai conversando. Aciono amigos meus, fisioterapeutas, olha, tô com um aluno, possível aluno assim, assim, assim. O que tu acha? Troco, foi o que eu disse, multi-interdisciplinar, super importante. Outros colegas da área da saúde me buscam para a gente conversar, olha, tem experiência com isso? Tem, o que tu fez? Funcionou, não funcionou? E aí, o que tu acha? Tem um estudo tal. A gente troca, faz reunião, faz estudo de caso por WhatsApp, né? Super importante. A coluna é um setor um pouquinho mais sensível, né? Eu até tô lançando amanhã ou depois da manhã um e-book, As Dores das Costas. Como resolver? Mas é importante que se diga, e isso foi um alerta, a gente acha que o pessoal vai interpretar da nossa maneira, não. Isso foi um alerta do meu fisioterapeuta, um grande amigo meu, e o Fábio colocou assim, Samir, lembra? Tem lesões que são estruturais. E aí entra o fisioterapeuta, mas beleza, vou ter que falar sobre isso. Então assim, a coluna, quando são lesões estruturais, é indicado procurar um profissional capacitado e focado nisso. Tá? Hérnia discal, protusão de vértebra, ou uma pós-fratura, ou uma escoliose severa, ou uma hipercifose, uma hiperlordose severa, aí procura o fisioterapeuta ou o médico ortopedista adequado e especialista em coluna. Esse e-book /manual que eu estou lançando é de tantas pessoas chegarem em mim com dores nas costas, mas advindas de má postura no trabalho, falta de atividade física, muito tempo sentado na sua profissão, ou muito tempo de salto alto. Então, assim, poxa, isso é fácil de resolver. Basta que a pessoa se destine 20, 30, 40 minutinhos do dia dela, assim, 20 minutos ela resolve muita coisa diariamente, como se fosse a pílula ou remédio, que eu não vou tomar, eu vou fazer por mim. Então eu desenvolvi esse e-book /manual. Por que e-book /manual? E-book, electronic book, o livro eletrônico. Eu posso pesquisar o que eu quiser por escrito no Tutor Google, né? Não preciso de ninguém me dar isso mastigado. Aí eu pensei assim, poxa, Samir, me dá 2 exercícios que podem me ajudar. Montei então um e-book /manual com 13 exercícios de mobilidade, mais 11 exercícios de estabilização, de core e reforço muscular nas costas para tu fazer, para tu acordar e fazer em casa. Mobilidades que vão alongar tua musculatura, que vão lubrificar suas articulações, que vão acordar tua musculatura, deixando ela melhorando tônus muscular com questões do teu dia a dia. Então amanhã, depois da manhã, eu estou lançando isso.
Quem quiser pode achar na minha página do Instagram lá e vai ter na bio lá um Linktree que leva para venda. A gente vai colocar aqui também na descrição do podcast tanto o e-book quanto o Instagram, tudo para o pessoal que quiser saber mais do Samir, pode ir localizar. E o melhor de tudo, tá bem didático. Eu tô com uma modelo que é minha amiga, tá super didático. E ali, como eu comentei, eu sou promotor da saúde. Eu quero que as pessoas parem de ter dor nas costas. Eu quero que as pessoas deixem de ser sedentárias. Eu quero que elas façam um mínimo de atividade física, porque lá na frente vai trancar elas. E puxando esse gancho, se tu me permite, a gente estava falando das idades, né, do menininho e do senhor de idade. A nossa capacidade de sentar e levantar tem uma ligação direta com a minha longevidade. Eu ter força nas pernas tem a ver com a minha longevidade. E é importante que se fale isso muito sério. Não sei se você já ouviu, mas é comum dizer que o nosso segundo coração é a famosa a panturrilha, a batata da perna, né? Porque cada vez que eu faço ponta de pé, literalmente eu ordenho o sangue de volta para o coração. Mas mais importante que isso, quando eu faço esse fluxo sanguíneo aumentar, eu aumento a batida do meu coração. Bom, o meu bíceps, como exemplo, é um músculo estriado-esquelético. Eu tenho o poder de contratibilidade dele. Eu pego a carga e faço o movimento dele. Qualquer musculatura. Meu coração é um músculo. Mas eu tenho o poder de contratibilidade dele? Eu comando? Como eu treino ele? Aí vem o treino aeróbio, o cardio. Então, o cardio, ele não serve tanto para aquecer ou para emagrecer, mas sim para treinar o meu coração, que é um músculo importantíssimo, que é o que me mantém vivo, um dos, né? Sim. Todo o sistema funcional do corpo é importante, mas o coração é o que me mantém vivo, ele batendo eu tô vivo, né? Então eu preciso treinar ele também. Não adianta eu ter só a força muscular, onde eu enxergo e o meu coração não está treinado. Né? Então tudo é interligado. Nosso corpo, ele é perfeito. O meu pai, vai fazer 81 anos. Ele tem mais saúde do que eu. E com certeza ele tem umas pernas muito fortes, porque esses dias eu estava na farmácia com ele. Daí eu falei, aqui embaixo, na prateleira mais baixinha, tem tal produto. Aí ele ficou de cócoras e pegou assim, super rápido. Que maravilha. Eu disse, meu Deus, eu não consigo fazer isso mais, pai. Aí eu fui pra academia e fiquei lá treinando pra ver se eu conseguia fazer o que ele fez. Que maravilha. Né? E assim, pra mim ele é um exemplo, né? Ele come super bem. Sempre comeu. Meu pai sempre foi de comer a salada primeiro, não toma nada errado assim, refrigerante, bebida alcoólica. 81 anos, gente. E finalizando essa história do idoso, que eu acho muito importante também complementar, antigamente, ou alguns colegas até hoje, né? Vem uma pessoa de mais idade na academia e bota na esteira. Bota um pezinho leve. Claro que não. A pessoa de mais idade tem que fazer treino de força. Claro que eu não vou sair socando peso nele, adoidado, agora no começo, né? Mas eu vou progredindo. Mas a pessoa de mais idade tem que fazer força. O nosso hormônio da força é a testosterona. Homem e mulher têm quantidades diferentes. Quando eu faço treino de força, eu estimulo a produção da testo. Se eu estimulo a produção da testo, eu melhoro a minha qualidade e volume muscular. Se eu tenho força para caminhar, eu estou com a minha função ativa o tempo inteiro. Uma pessoa de idade, de cadeirante ou acamada, ela sobrevive muito menos tempo do que uma pessoa que tem as suas funções normais. Como dizem, né, os grandes ícones da saúde, o ideal é que eu esteja na minha velhice igual um leão na selva, que até a véspera de sua morte ele caça. Aí depois ele sente que o outro dia ele vai morrer, ele vai para um canto e morre. Perfeito. A gente fica doente os últimos anos da vida. Tá errado, né? Tá errado. E é estilo de vida. Com certeza. Provado que é o estilo de vida da pessoa que deixa ela doente. Né? Com certeza. Samir, você trouxe um livro, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Geralmente, a última pergunta do programa é uma indicação, mas você tem uma história com esse livro, então eu queria que você contasse pra gente. Isso. Bom, acho importante, antes de citar o livro, citar um filme / documentário, que é fácil de encontrar nas plataformas aí, que é Como Chegar aos 100 Anos. É excelente esse documentário. As 5 Zonas Azuis, né? Isso. Que fala de alimentação e fala da capacidade de sentar e levantar
Né? Então eu sugiro Do que exatamente do que a gente conversou agora, do estilo de vida. Então eu sugiro que assistam. É 5 episódios, se eu não me engano. É bem legal de ver, 40 minutinhos cada um, é muito bacana. E eu trouxe esse livro aqui que eu ganhei em mãos do autor. Tá? É 50 metros a mais. É do seu Anton Karl Biedermann. Tá? Ele acabou de completar 100 anos. Ele é ex-remista, né? Ele remava no Grêmio Náutico União. Hoje ele é nadador já há alguns anos. Ele hoje detém o recorde mundial na categoria dele de nado costas. Eu atendo no condomínio que ele mora. Ele não é meu aluno, mas a neta dele, que é muito minha amiga, e o marido dela são meus alunos. E o seu Biedermann é um cara muito engraçado, com 100 anos, é um querido. Eu tive a honra e o privilégio de participar agora, mês passado, de uma comemoração aos 100 anos dele, que foi no Grêmio Náutico União, de a gente nadar 100 por 25. Eram 100 pessoas fazendo 25 metros de piscina. Então, pulava de um lado, nadava, pulava do outro, e eu fui convidado como amigo da família a nadar. Fiquei muito, muito contente, porque ele, para mim, é um ícone da longevidade que pratica esporte diariamente. Ele vai para a academia do condomínio, pratica a musculação e o funcional dele com o personal dele, que é um colega genial, e cai na piscina. Então, como eu tenho alunos que eu também atendo na piscina, eu cruzo muito com ele, e eu brinco muito com ele. E ele foi quem disse a frase: mais importante que ganhar é saber perder. E eu acho genial isso. E a gente brinca muito, fala de todo tipo de assunto, de política, de futebol, de esporte. Eu brinquei com ele, tô me preparando para ano que vem fazer o 101 por 25. Ele me disse assim: tá, mas tu vai estar lá? Olha, eu pretendo que sim. Ah, não, então tá, então eu vou estar te esperando lá, fechou? Olha aí. Né? E ele é um cara que se cuida pra caramba, ele deita cedo, ele acorda cedo, eu atendo cedo no condomínio, às vezes estou 6 horas da manhã lá, chego 15 para 6 para atender o meu aluno, que é casado com a neta dele, e ele 7 e pouquinho, 8 e pouquinho, tá lá treinando, 9 horas caindo na piscina, e ele é fantástico. Então ele pra mim é uma prova literalmente viva de que atividade física te dá longevidade, é um cuidado com a saúde. Eu vou falar da parte desportiva dele, a parte empresarial eu não sou apto a falar porque não é minha área, mas ele é um líder do empresariado gaúcho aqui, realmente um cara bem conhecido, o seu Anton Karl Biedermann. É um prazer poder frequentar a família assim, e ter um convívio bacana, porque ele é uma rica de uma pessoa. Que coisa legal, né? E assim, talvez não só a atividade física, você acabou de comentar que ele é um cara legal, engraçado, feliz. E eu acho que felicidade também nos dá longevidade. Às vezes esse ambiente estressante, o pausa saudável, gente, é isso. É a gente parar essa coisa que, porque a gente tem que estar na vida corrida. As pessoas já respondem você, desculpa, demora, a vida tá muito corrida. Não é bonito falar isso, entendeu? A gente acha que é legal, mas não é. A gente veio para esse mundo para ter uma vida tranquila, e ele mostra isso. Quando ele vai fazer a atividade física dele, quando ele cuida dos negócios, mas isso não consome ele. E você também. Tu faz o teu trabalho e tá ali conversando com ele, tu é feliz. Eu sou muito feliz com a minha escolha profissional. Tu é feliz com o que tu faz, entendeu? E tu vai ter longevidade por causa disso. Não é só a educação física, não é só a nutrição. É a tal da felicidade nas pequenas coisas, a gratidão, né? Eu vou estar sendo clichê aqui. Mas a receita é muito simples, as pessoas é que complicam as coisas, mas é ser feliz, é fazer atividade física, é comer direitinho, estar com a família, né, fazer o que gosta. E eu tive sorte ainda também, ter uma carga genética boa, porque olha que coisa engraçada, a minha avó, ela faria 100 anos agora em outubro, e ela faleceu no início do ano, e ainda briguei com o Biedermann, né, que ela foi 6 meses antes de fazer 100 anos. Então, eu tenho bastante longevidade no histórico familiar, é muito bom, graças a Deus, é maravilhoso, né? Mas porque meu pai escolheu uma profissão que ele ama, o que faz, e minha mãe também. Então, acho que as escolhas te ajudam muito nesse processo. É um efeito cascata, né? A alimentação, a hidratação, a atividade física, tá bem com a família, com os amigos, né? Buscar melhorar, evoluir e principalmente servir. Servir. Eu acho que servir ao próximo
em troca de dinheiro, claro, eu preciso ganhar vida, né? Mas com dedicação, de com bom alegria. grado, de bom coração, Exatamente. Né? Eu falo com minha esposa direto, isso é domingo, e a gente ouve das pessoas, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Eu sou assim, amanhã minha agenda é tal, eu levanto 5 horas da manhã, excelente, show. Tá, eu adoro levantar cedo, eu sou vespertino, tá tudo bem. Eu vou me queixar se não tiver. Enquanto tiver, não tem queixa. E eu acho que esse bate-papo aqui foi muito legal, porque eu aprendi muito com você, né? Tua vida, tua rotina, tua história, a própria parte mais técnica que você compartilhou. E o Pausa Saudável são essas conexões. Conectar com seres humanos. E a gente começou o podcast falando sobre dinheiro, né? Sobre medicina, engenharia e advocacia. Mas colocando um adendo aqui a esse argumento que eu trouxe, né? O dinheiro é consequência. Exato. Tá? Antes de você pensar numa profissão que lhe dá dinheiro, vá fazer algo que você gosta, porque aí sim você vai ter sucesso e vai ganhar o dinheiro que você deseja. Mas o contrário, se o teu objetivo final for só o dinheiro, vai dar errado no meio do caminho, né? É isso aí. Perfeito. E equilíbrio, né? Equilíbrio. Voltando, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa busca, mas de maneira tranquila. Não pode ser o que te rege, assim. Samir, muito obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Espero que você venha novamente, quem sabe com o Guto e a Carol, fazer um bate-papo aqui em trio, ia ser muito legal. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo para sua esposa, para seus filhos. Obrigado. Um beijo para você que está em casa, no trabalho, no trânsito. Semana que vem eu tô de volta. Tchau.